Por favor, abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 11. Daniel 11. Nós vamos ler uma sessão longa, meus irmãos, que vai do verso 2 até o verso 35. Eu peço que você não se esqueça que essa é a santa, infalível e inerrante palavra do Senhor. Ouça com atenção. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar, e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles, e prevalecerá. Também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Mas depois este avançará contra o reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa,
os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul. Mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a santa aliança. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós temos diante de nós uma gloriosa porção da Tua palavra, Senhor. Porção que nos mostra o Teu perfeito e soberano cuidado sobre o Teu povo. Porção que desafia o Teu povo a ser um povo sábio, um povo que conhece o seu Deus, um povo forte e ativo. Ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos não apenas compreender a Tua palavra ao ouvi-la, mas para que nós possamos ser praticantes dela. Faz de nós, ó Deus, um povo fiel à Tua santa aliança e ajuda-nos a olhar para Cristo, nosso Redentor, em nome de quem oramos. Amém. Quão fácil, meu irmão, minha irmã, você costuma se render à pressão dos pares. Quão fácil você começa a fazer aquilo que os outros estão fazendo só porque os outros estão fazendo. Se sua mãe é como a minha ou foi como a minha, você deve ter crescido dizendo para sua mãe: mas mamãe, todo mundo vai, todo mundo faz, todo mundo vai estar lá. E a sua mãe dizia: mas você não é todo mundo. E mesmo assim, nós crescemos e mesmo adultos, mesmo tomando conta de nossas próprias vidas, pagando nossas próprias contas, nós nos vemos tantas vezes em situações onde a presença de pessoas à nossa volta nos pressiona a agir de uma forma que vai contra a nossa consciência. Quantas vezes você talvez não tenha se sentido pressionado a rir de uma piada inapropriada, indecente até. Você nem achou graça de verdade, mas você ri apenas para não ser a pessoa estranha do grupo. Isso se chama pressão dos pares. E quando a Bíblia diz, meus irmãos, que nós não devemos nos conformar a este século, é exatamente disso, dessa pressão por conformidade, que a Bíblia está nos falando. E se é difícil para você se segurar para não rir de uma piada indecente, eu queria que você tentasse imaginar quanta pressão sofrem os nossos irmãos e irmãs na igreja perseguida pelo mundo. Em lugares onde
Você vai sofrer não por rir de uma piada, e a consequência não é ter a zombaria dos seus amigos, mas em lugares onde o simples professar o nome do Senhor Jesus pode levar alguém a ser odiado pelos seus próprios parentes, entregue às autoridades, preso, violentado e morto. Como deve ser difícil comportar-se como um cristão em lugares onde o cristianismo é odiado. Meus irmãos, eu queria lembrar a você de onde nós estamos dentro da estrutura do livro de Daniel. Os capítulos 7 a 12 de Daniel, você talvez se lembre, eles contêm 4 grandes visões, uma no capítulo 7, uma no capítulo 8, uma no capítulo 9 e outra que começa no capítulo 10 e vai até o final do livro. Nós estamos, portanto, no meio dessa 4ª e última visão aqui no nosso texto. No capítulo 10, nós vimos, um bom tempo atrás, que Daniel viu a glória de Cristo, que o próprio Jesus pré-encarnado apareceu a Daniel para fortalecê-lo e encorajá-lo, porque notícias ruins estavam para ser dadas. No final no meio do capítulo 10, do verso 10 até o verso 1 do capítulo 11, nós vemos que o próprio Cristo, ele envia essas palavras de conforto a Daniel. Agora, no capítulo 11, finalmente, o mensageiro do Senhor, ele começa a trazer as más notícias. Há todo um prelúdio no capítulo 10, porque notícias muito difíceis estão para ser dadas a Daniel. E agora é aqui no capítulo 11 que nós ouvimos quais são essas más notícias. E quais são elas, irmãos? Se nós podemos resumir a mensagem do texto que acabamos de ler em poucas palavras, a mensagem de Daniel capítulo 11, versos 2 a 35, é a seguinte: enquanto durar a história humana, o povo de Deus deve esperar pelos sofrimentos comuns à condição humana e pela perseguição por causa do nome do Senhor. Enquanto durar a história humana, o povo de Deus deve esperar pelos sofrimentos, por passar pelos sofrimentos comuns à condição humana, mas também passar pela perseguição específica por causa do nome do Senhor. Nós vamos olhar para esse texto em 2 partes. Nos versos 2 a 20, meus irmãos, nós vemos o povo de Deus no meio das disputas de poder. O povo de Deus no meio das disputas de poder. E para que você possa entender de uma forma mais abrangente o que está acontecendo e qual é a mensagem que está sendo anunciada para Daniel aqui, deixe-me resumir o que acontece nesses versos 2 a 20. Nos versos 2 a 4, nós temos o mensageiro do Senhor retomando uma mensagem sobre um conflito que vai acontecer entre a Pérsia e a Grécia. Esse conflito já tinha sido mencionado no capítulo 8, na 2ª visão, e ele é aqui mencionado mais uma vez. Dos versos 5 até o verso 20 desse capítulo, nós vemos o anjo anunciar a Daniel o que vai acontecer depois da morte de Alexandre o Grande, quando o Império Grego for dividido em 4 partes. E dessas 4 partes há um foco em 2 partes. A parte que é chamada do Reino do Norte e a parte que é chamada do Reino do Sul. Nós sabemos pelos documentos históricos, fora das Escrituras, que esse reino do norte é o reino Seleucida e o reino do sul é o reino Ptolemaico. Quando Alexandre morreu, e isso está descrito no próprio texto aqui que nós acabamos de ler, quando Alexandre morreu, ele deixou descendentes, mas os seus descendentes não conseguiram assumir o trono. E esse texto anuncia, antes de Alexandre viver e antes de Alexandre morrer, esse texto anuncia que quando ele morresse, 4 reis que não eram seus descendentes assumiriam o trono. 2 deles, um no norte e um no sul, são destacados no nosso texto. O que nós temos nesses versos 5 a 20 de importante para nós, meus irmãos? Na superfície, o que nós vemos nesses versos é um relato comum de como funcionavam as relações políticas no mundo antigo. O que nós vemos nesse texto são disputas entre reis, disputas envolvendo dinheiro e força militar. Nós vemos conchavos, golpes,
trocas de dinastia, nós vemos casamentos que selam alianças políticas. Tudo isso está descrito aqui e são coisas que a gente vê nos filmes, a gente vê nos livros de história, um relato aparentemente comum de como funcionavam as relações políticas no mundo antigo. Mas qual é a diferença e o que é que esse texto tem de tão precioso para nós, meus irmãos? Há algumas coisas muito importantes que você precisa entender. E a primeira delas é que aqui nós temos em Daniel capítulo 11 uma profecia escrita centenas de anos antes do acontecimento de qualquer uma dessas coisas que está descrita aqui no capítulo 11. E essa profecia de Daniel 11, ela é cumprida na história em um nível impressionante de detalhes. Um certo pregador se deu ao trabalho de contar quantas profecias existem nesses versos e quantas delas foram cumpridas com exatidão. Ele contou 130 predições nesse texto e todas essas 130 predições foram cumpridas à risca e nós temos documentos históricos demonstrando o cumprimento dessas profecias. Não vou ter condições de explorar todas as 130, mas deixa eu dar alguns exemplos. Os versos 2 a 4, nós vemos, como eu já disse, uma descrição dos conflitos entre a Pérsia e a Grécia até a ascensão e queda de um rei grego. E nós vemos isso acontecer na história, quando Alexandre o Grande conquista tudo aquilo que era o Império Persa e, aos 30 e poucos anos, ele morre. O verso 5 fala de um rei do sul, que será forte e que exercerá um grande domínio. E essa profecia se cumpre de forma exata no reinado de Ptolomeu I, rei do Egito, que ajudou Seleuco I a se tornar rei da Ciro-Babilônia. No verso 6, nós ouvimos de uma aliança de casamento, que se cumpre na história, quando Ptolomeu II, rei do Egito, dá sua filha Berenice em casamento ao rei Seleucida Antíoco II. E no final dessa história, Antíoco II, Berenice e o filho deles são todos assassinados pela ex-mulher Laódice. Mais uma profecia que se cumpre com exatidão. Se você avançar para os versos 17 a 19, você tem uma figura bem mais conhecida. Nós temos aqui, nos versos 17 a 19, uma predição do casamento de Cleópatra, que era irmã de Antíoco III, com o jovem rei egípcio Ptolomeu V. Ainda no verso 20, nós temos uma profecia de Seleuco IV enviando um cobrador de impostos chamado Heliódoro para roubar o templo de Jerusalém. E por que é importante nós olharmos para esse trecho e, comparando com os registros históricos que nós temos à disposição, podermos meditar na confiança que nós podemos ter na palavra do Senhor. Meus irmãos, muitos leitores ímpios de Daniel capítulo 11 olham para esse texto e dizem: isso não pode ter sido escrito antes da profecia. E eles então passam a chamar, antes dos eventos, e eles passam a chamar isso aqui de profecia pós-evento, como se Daniel tivesse vivido depois dessas coisas acontecerem e tivesse registrado como se essas coisas tivessem acontecido antes. Mas, meus irmãos, desde o capítulo 2 do livro de Daniel, o que nós temos ouvido é que o nosso Deus é um Deus que anuncia as coisas que vão acontecer antes delas acontecerem. Um dos sinais, um dos atributos que mostra que Deus não pode ser confundido com os falsos deuses das nações é que Ele é o Deus que determina e conhece todo o futuro. E por isso, Daniel registra todas essas informações antes delas acontecerem, para que quando elas acontecessem, o povo de Deus pudesse dizer: estava escrito. Nós fomos avisados, fomos alertados, fomos encorajados a confiar no Senhor e a nos lembrar de que nada disso está fora do seu controle, porque Ele anunciou com riqueza absoluta de detalhes o que ia acontecer. Que confiança nós podemos ter na palavra de Deus, meus irmãos? Nós vivemos num mundo onde a verdade da palavra de Deus é atacada de todos os lados. As pessoas questionam se Deus pode ter criado o mundo em 6 dias pela palavra do seu poder.
As pessoas questionam se Deus poderia, de fato, abrir o mar e fazer o seu povo passar a pés enxutos. As pessoas questionam e criticam todo o sobrenatural e todo o extraordinário nas Escrituras. Mas a nossa fé, nós precisamos lembrar, é a fé num Deus sobrenatural, num Deus que diz as coisas antes delas acontecerem, porque Ele tem o controle de absolutamente tudo em suas mãos. E esse Deus que é sobrenatural, Ele anuncia para nós um evangelho sobrenatural. Eu sempre é de nos incomodar, deve nos incomodar, meus irmãos, quando as pessoas questionam a veracidade de certos milagres na Bíblia. Porque sem milagres, meus irmãos, não há evangelho. Sem milagre não há ressurreição. Sem ressurreição não há esperança de perdão para os nossos pecados. É por isso que nós devemos olhar para um texto como esse, com todas essas profecias que são tão estranhas para nós, mas que ao mesmo tempo reforçam a nossa convicção de que nós podemos descansar na verdade absoluta da palavra de Deus. Mas existe mais um motivo pelo qual os detalhes dessa história dos persas e dos gregos são dados a Daniel, porque parece estranho para a gente. O povo de Deus, naquele momento, é basicamente o povo judeu, que vai voltar do cativeiro babilônico, já nesse período vai ter voltado do cativeiro babilônico, vai estar em sua própria terra. E por que Deus dá a Daniel tantas profecias detalhadas sobre o que vai acontecer na Pérsia e na Grécia? A questão aqui, meus irmãos, é que Israel estava justamente no meio do caminho entre esses reinos. Israel fazia parte das rotas comerciais que aconteciam ali entre esses impérios, e quando o reino da Grécia fosse dividido em 4 partes, Israel estaria exatamente no meio do caminho entre o reino ptolomaico no sul e o reino seleucida no norte. Então, o nosso texto menciona isso quando diz, por exemplo, no verso 16, que um desses reis estaria na terra gloriosa e tudo estaria em suas mãos. Isso é uma referência à terra da Judéia. No verso 20, mais uma vez, fala-se da terra mais gloriosa do seu reino. O que acontece, então, é que o povo de Deus vai estar no meio das disputas de poder entre esses 2 reinos que vão resultar dos reinos da Grécia e da Pérsia. Isso nos ajuda, meus irmãos, a entender como nós devemos ver a relação entre a igreja e a política. Um texto como esse, ele sugere para nós que, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, os políticos pagãos veem a igreja como uma mera inconveniência. E você não deveria, meu irmão, minha irmã, se enganar quanto a isso. Reis pagãos olham para a igreja como uma inconveniência. Eu não estou falando dos excepcionais casos em que nós tivemos na história reis e governantes verdadeiramente piedosos, mas eu estou falando de políticos pagãos que muitas vezes beneficiam a igreja, não porque verdadeiramente amam a igreja, que favorecem a igreja não porque verdadeiramente creem no Cristo da igreja, mas simplesmente porque a igreja é um elemento que pode vir a favorecê-la no futuro. O que eles querem, no final das contas, é favorecer a igreja a fim de usá-la. E quando a igreja se coloca no caminho, quando a igreja atrapalha, então o que é que eles fazem? Eles vão contra a igreja. E o texto que nós temos aqui relata para nós basicamente isso. Esses reinos do norte e do sul vão às vezes favorecer o povo judeu, vão às vezes ajudar o povo da Santa Aliança, mas sempre que os judeus forem uma inconveniência, eles serão atacados, eles serão perseguidos e oprimidos, porque é assim que políticos pagãos costumam fazer. Esse texto também nos ensina, meus irmãos, ainda aqui até o verso 20, que nem todo sofrimento é diretamente por causa do Evangelho. Veja que em toda essa primeira seção, que vai até o verso 20, não há descrição de uma perseguição específica contra os judeus, contra o povo de Deus. Mas eles estão simplesmente no meio dessas disputas e sofrem os sofrimentos comuns à raça humana. Não são apenas os judeus e não é apenas o povo de Deus
que sofre no meio de uma briga que não é deles. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você se viu sem querer no meio de uma briga que não era sua. Você sofreu por estar, aparentemente, no lugar errado, na hora errada. E assim tem sido, às vezes, com a igreja, e é basicamente isso que é relatado para nós nesse texto. Alguns dos sofrimentos da igreja são comuns à própria humanidade. Mas seja qual for a fonte do sofrimento, o que é ensinado para nós nesse texto, meus irmãos, é que todo sofrimento é notado por Deus. Todo sofrimento é notado por Deus. E essa é uma das diferenças, uma das outras diferenças entre Deus e os ídolos. O verso 8 nos diz de forma muito curiosa que os deuses e as imagens fundidas daqueles reinos serão carregados de um lado para o outro no meio dessas guerras. Os deuses das nações, meus irmãos, eles são carregados, eles são levados em cavalos, em camelos, mas o Deus verdadeiro é o Deus que sustenta o seu povo dos céus. No meio do sofrimento, no meio da aflição, mesmo quando esses sofrimentos não são especificamente por causa da sua fé, Deus está sustentando e cuidando da sua igreja e dispondo todas as coisas para o bem do seu povo. Os versos 2 a 20, então, nos falam do povo de Deus no meio das disputas de poder. A partir do verso 21, nós vemos algo diferente. Nós vemos o povo de Deus na mira do poderoso desolador. O verso 21 traz de volta para nós a figura de um homem vil, que já apareceu também no capítulo 8. Volte comigo aqui para o verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Esse homem vil, que nós já vimos lá no capítulo 8, é um dos reis seleucidas, chamado Antíoco IV Epifânio. E como eu já disse lá na nossa exposição do capítulo 8, Antíoco é alguém praticamente desconhecido para nós em nosso mundo, mas o nome dele faria tremer os joelhos de qualquer judeu que viveu depois dele. Antíoco foi simplesmente o maior inimigo do povo judeu e da religião judaica até os dias de Jesus. E o que o texto nos diz aqui, nós podemos resumir o que é revelado para nós nessa profecia, é que Antíoco vai subir ao trono de forma ilegítima, por meio de intrigas, ele vai vencer as forças de oposição, inclusive os egípcios, e ele vai remover o príncipe da aliança. Veja no verso 22, que é dito que as forças serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança, que é provavelmente uma referência ao sumo sacerdote de Jerusalém, Onias, naquele tempo. O que é que Antíoco faz, meus irmãos? Quando Antíoco finalmente sobe ao trono do reino seleucida, Antíoco passa a saquear a terra de Israel. Ele muda o sumo sacerdote ao seu bel prazer, e por isso o texto diz que ele vai fazer o que ele aprouver. Os historiadores dizem que quando Antíoco passou pela Palestina, a caminho do Egito pela primeira vez, ele aplacou uma revolta de judeus que aconteceu ali naquele momento. Ele dizimou milhares de judeus. E como uma punição adicional pela revolta que aconteceu, instigada por um homem chamado Jason, Antíoco, ele saqueou o templo. Ele destruiu a mesa da proposição dos pães. Ele roubou os copos que eram usados para as ofertas de libações, as bacias, todos os incensários, a cortina, as coroas, toda a decoração de ouro da frente do templo. Ele arrancou tudo isso e saqueou o próprio templo de Deus em Jerusalém. E por isso o nosso texto diz que o que ele faz é um ataque à Santa Aliança. Ele então volta da Judéia para a sua própria terra e então continua a sua saga contra o povo judeu. E mais uma vez, meus irmãos, o que esse texto nos lembra é que Deus não está fora de surpresa, não está fora do controle, nem é pego de surpresa. Preste atenção em quantas vezes o texto nos diz que tudo acontece no tempo determinado. Veja o verso 27, o fim virá no tempo determinado. O verso 29, no tempo determinado. Mais uma vez no verso 35, no tempo determinado.
E o que nós sabemos, meus irmãos, pelos registros históricos, é que no ano 168 a.C., Antíoco começou mais uma campanha contra o Egito, contra o reino ptolomaico, e ele encontrou um inimigo diferente. Os egípcios tinham feito uma aliança com Roma, e é por isso que nós temos no nosso texto aqui uma referência no verso 30 aos navios de Quitim. E os romanos se juntaram com os egípcios e inauguraram uma aliança contra Antíoco, porque ele havia violado um tratado que o seu pai tinha assinado. E o que acontece quando finalmente Roma e Egito se juntam é que Antíoco precisa retroceder humilhado. Só que quando ele volta derrotado para casa, ele resolve fazer o que reis tiranos fazem. Ele decide atacar um inimigo mais fraco. Ele perdeu dos egípcios e romanos, e ele então volta a sua fúria mais uma vez contra os judeus. E dessa vez ele vai com todas as forças do seu reino. E o que Antíoco tenta fazer é abolir completamente a religião judaica. Os historiadores narram que ele entrou no templo de Deus, do Deus de Israel, e transformou o templo num santuário para Zeus. Ele construiu altares para ídolos diferentes dentro do templo. Ele autorizou prostitutas cultuais a fazerem suas práticas dentro do templo do Senhor. Ele proibiu o sábado, as festas sagradas. Ele impôs festivais pagãos. Ele proibiu o sacrifício regular do povo judeu e outras ofertas judaicas. E o que é que acontece no meio dessa guerra, irmãos? E essa é a tragédia do texto. É que há uma pressão sobre os próprios judeus para que eles apoiem Antíoco no seu ódio contra o povo de Deus. Veja no verso 30 o que está registrado. Virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Alguns, dentre o próprio povo da aliança, vão rejeitar a aliança, vão abandonar a aliança e vão se juntar ao inimigo, vão se juntar ao opressor e vão desamparar essa santa aliança. O que acontece no final de tudo dessa história, aqui no verso 31, há um registro para nós daquilo que é chamado da abominação desoladora. A história conta que o que Antíoco fez foi fazer uma oferenda de porcos no altar de Deus. Ele fez essas ofertas a Zeus e ordenou a morte de todos os judeus praticantes e de todas as crianças circuncidadas. O que é que acontece, meus irmãos, em seguida? O que acontece é que no meio dessa perseguição e dessa opressão, vai ficando mais e mais clara a diferença entre os violadores da aliança e aqueles que conhecem a Deus. Veja que o verso 32 fala dos violadores da aliança que ele com lisonjas perverterá, mas fala também de um povo que conhece o seu Deus e que se tornará forte e ativo. No decorrer da história, naquele evento específico, o que aconteceu foi que um velho sacerdote chamado Matatias mata um judeu helenista que vem oferecer sacrifícios pagãos. E então começa aquilo que é chamado da revolta dos Macabeus, que é liderada por esses sábios aqui. O que o texto nos diz, meus irmãos, é que toda perseguição contra a igreja, ela vai trazer à tona uma diferença entre aqueles que são violadores da aliança e aqueles que conhecem o seu Deus e que se tornam fortes e ativos. Preste atenção, porque o texto diz que Deus vai cuidar desses que são os conhecedores dele, desses que são sábios. O texto diz que Deus estará com eles, que Deus os dará força. Mas não se engane, isso não significa que eles não vão sofrer. Na verdade, o texto diz no verso 33 que os sábios vão sofrer. Vejam, os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. O texto diz que eles serão ajudados no verso 34. E tudo isso acontece para eles serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, que se dará ainda no tempo determinado.
Qual a utilidade prática desse texto para nós, irmãos? Falando de acontecimentos de 2.300 anos atrás. Qual é a utilidade prática desse texto para nós? Esse texto nos ensina, meus irmãos, que cada perseguição, cada tentação, cada momento de dificuldade na vida cristã coloca você diante de uma encruzilhada. Cada momento que você enfrenta de luta e de desafio para ser fiel ou infiel a Deus, coloca você diante dessa escolha. Você é alguém que viola a Santa Aliança ou você é alguém que conhece o seu Deus e que, pela graça de Deus, se torna forte e ativo? Pense no seu trabalho. Tantas pequenas coisas acontecem no seu trabalho. E talvez você não se dê conta de que muitas vezes você está sendo testado quanto à sua fidelidade à santa aliança que você tem com Deus. Há negócios de ética duvidosa sendo colocados diante dos seus olhos. Há ofertas, há propostas, há indecências sendo faladas como se fossem coisas normais. Há sempre a pressão para você se conformar à cultura, a respeitar os pronomes escolhidos por cada pessoa, a dizer que o mal é bom e que o bom é mal. Há constantemente essa pressão para que você mostre de que lado você está. Infelizmente, o que esse texto narra para nós é que muitos que pertencem ao povo da aliança vão violar a aliança nos momentos de dificuldade. Vão negar o nome do seu Deus em momentos de pressão. Pense na escola, você jovem, você adolescente, na escola, na faculdade. Quantas tentações colocam você diante dessa encruzilhada? Você é um sábio que conhece o seu Deus ou você é alguém que desampara o pacto do Senhor? Você é uma moça que permanece íntegra e temente ao Senhor nos momentos de pressão? Ou você cede e faz aquilo que todo mundo está fazendo e quer que você faça? Tem um detalhe chocante ainda nesse texto. É que aqueles que desamparam a Santa Aliança são aqueles que estão nas mais altas posições de poder político em Israel naquele momento. Isso nos lembra, meus irmãos, que ter posições privilegiadas na sociedade muitas vezes não é um privilégio, mas coloca você em tentações ainda maiores. Você se lembra da tentação de Esther? Ela se cala e esconde a sua identidade judaica por um tempo, mesmo quando tem a oportunidade de fazer o bem ao seu povo. Nós sabemos, por esse texto, que muitos judeus de alta posição cederam às pressões de Antíoco e ficaram do lado dele e contra o povo de Deus. E você? De que lado você fica? Quando há pressão para você se conformar ao mundo, você se deixa conformar ou você resiste às pressões por conformidade? Quando é colocado diante dos seus olhos a oportunidade de mostrar que você pertence ao Deus verdadeiro, de que você é um membro da Santa Aliança, de que lado você se coloca? Como você se comporta? Quando você tem a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus Cristo, num contexto onde o Evangelho de Jesus Cristo, você sabe, não vai ser bem recebido. Como você se comporta? Ah, meus irmãos, o nosso texto diz que nessa encruzilhada, muitos vão seguir pelo caminho largo, pela porta larga. Mas há, graças a Deus, alguns sábios. Há um povo que conhece o seu Deus e que se tornará forte e ativo. E eu quero encorajar você a olhar para a sua própria vida, a olhar para a sua caminhada cristã e dizer: Senhor, eu quero estar no meio desse povo que conhece o seu Deus.
Eu quero estar no meio desse povo que, mesmo diante das pressões por conformidade, permanece fiel. Eu quero estar entre aqueles que da fraqueza tiram força. Eu quero estar entre aqueles que, mesmo em face da própria morte, não negam a própria vida, não amam a própria vida. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Diante da pressão, diante dessa tentativa de me fazer violar a Santa Aliança, como é que eu posso permanecer firme? Como é que eu posso ficar de pé? A palavra de Deus nos diz constantemente, meus irmãos, que o poder não está em nós, o poder vem do Senhor. Você se lembra de como Daniel resistiu às pressões? Ele resistiu às pressões lendo as Escrituras e orando. Você se lembra de quando Lutero foi chamado a renegar todos os seus escritos? Ele pediu, me dê uma noite para que eu possa orar. O poder não vem de nós. O poder para sermos fortes e ativos não vem de nós, mas é a ajuda que vem do alto. E nós precisamos, meus irmãos, clamar ao Senhor por essa ajuda do alto. Eu espero que eu não precise dizer a você o óbvio, e eu espero que eu não precise, que não seja novidade para você, que o mundo não está se tornando mais amigável com os cristãos. Pelo contrário, as pressões são cada vez maiores, a oposição é cada vez mais clara, e nós não temos razão para imaginar que algo vai mudar em breve. Pelo contrário, cada vez mais, vai haver uma oposição dos poderes estabelecidos à genuína fé cristã. E o que é que você deve fazer? Você deve orar ao Senhor. Senhor, me torna pronto a não negar o teu nome diante dessas pressões. Você deve orar não só por si mesmo, você deve orar por pastores que são constantemente tentados a açucarar a mensagem para agradar o politicamente correto. Você deve orar pelas lideranças das igrejas, que são frequentemente pressionadas a não exercer a disciplina bíblica para não tomar um processo judicial. Você deve orar pela igreja perseguida, por aqueles que estão sendo constantemente tentados a negar o nome do Senhor. Mas eu quero que você olhe para o último verso do texto, para que você entenda que no meio da perseguição, no meio das opressões, Deus tem um propósito claro. E veja que o texto diz: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. O que é que acontece na hora da perseguição? O que é que acontece quando uma abominação desoladora aparece no meio do povo de Deus? Os violadores da Santa Aliança vão para um lado, os sábios que conhecem o seu Deus vão para o outro. Alguns deles morrem. E o que é que acontece no meio de tudo isso? Deus está provando, purificando, embranquecendo. E, por favor, não imagine que há qualquer racismo nessa expressão. Um sinal de pureza, um sinal de limpeza, um sinal de manchas sendo removidas. E é isso que Deus faz na hora da provação, meus irmãos. Seja ela qual for, você pensa em qualquer sofrimento pelo qual você já tenha passado na sua vida. Talvez você esteja passando agora mesmo. E como um crente você se pergunta por quê? Por que eu estou passando por isso? As respostas específicas nunca nos são dadas, mas essa resposta se aplica a todo sofrimento e a toda dificuldade que nós enfrentamos na vida cristã. Na hora do sofrimento, Deus está nos provando. Na hora do sofrimento, Deus está revelando o que está em nosso coração. Na hora do sofrimento, Deus está extraindo de nós o que há de verdade e também o que há de impureza. A provação é comparada a um fogo, porque ela remove a escória e nos torna mais preciosos, torna a nossa fé mais preciosa para Deus. O que acontece na hora da provação? Os sábios caem a fio de espada, mas o Senhor diz:
é para que eles sejam embranquecidos. E aí você se lembra de como a história termina, lá no livro de Apocalipse. João pergunta ao anjo, quem são esses que vêm com vestiduras brancas? Quem são esses que vêm vestidos do mais puro e branco linho? E o anjo responde ao apóstolo, são esses os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São esses os que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. E são esses os que, em face da própria morte, não amaram a sua vida. Eles foram embranquecidos no sangue de Jesus. E esse embranquecimento foi demonstrado na perfeição da sua fé. Eu pergunto mais uma vez, como você se comporta diante da pressão dos seus pares? Que você hoje resolva em seu coração, pela graça de Deus, que você não vai ceder a essa pressão por conformidade. Que você resolva hoje em seu coração que diante da impiedade do mundo, você vai dizer, Senhor, eu quero ser fiel à tua santa aliança. Que no dia de hoje você possa se comprometer de coração e dizer, Senhor, quando eu sofrer, quando eu passar por dificuldades, quando eu for oprimido, quando eu for perseguido, quando eu for ameaçado, me ajuda a usar cada dificuldade como uma oportunidade para ser purificado e aperfeiçoado na minha fé. Aqueles que fazem isso têm uma promessa gloriosa diante de si. Eles entrarão com o Cordeiro naquela cidade santa, onde não habita pecado nenhum. Enquanto durar esta era, o povo de Deus vai sofrer. Vai sofrer as dificuldades comuns a toda a raça humana e vai sofrer perseguições por causa do Evangelho. Mas nós temos essas certezas da parte de Deus. O nosso sofrimento não está fora do controle do Senhor. É por um tempo determinado e o nosso sofrimento tem um propósito designado por Deus. É para a nossa purificação e aperfeiçoamento. Que Deus nos encoraje assim a vivermos comprometidos com Ele e a não cedermos a nenhuma pressão desse mundo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós clamamos por Tua misericórdia, porque reconhecemos, ó Senhor, que somos fracos. Reconhecemos que muito facilmente cedemos às pressões. Reconhecemos que tantas vezes temos sido marcados por um espírito de covardia e não por um espírito de ousadia, de intrepidez, de temor e de moderação. Perdoa-nos, ó Deus. Tem compaixão de nós e produz no teu povo um conhecimento de Deus que nos torne fortes e ativos. Torna-nos sábios, ó Deus, para que mesmo sofrendo, nós sejamos purificados, aperfeiçoados para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.